Olá, boa noite. Mais uma vez estamos reunidos aqui hoje para darmos continuidade falando sobre a variação e o seu significado biológico, que é um tema que está vinculado diretamente ao conteúdo da nossa última aula, que é a importância da genética. Como a gente já havia falado anteriormente, a genética ela é uma ciência que está envolvida no estudo dos fenômenos relacionados à hereditariedade e à variação. Todavia, precisamos relembrar que, quando eu falo de hereditariedade, eu estou falando de características que estão contidas dentro de uma molécula de DNA que é denominada de gene. Ou seja, esse gene nada mais é do que essa unidade herdável capaz de conter instruções que dizem para a célula que tipo de proteína ela irá produzir e pela qual o indivíduo, a partir dessa proteína, ela manifestará um conjunto de características. É importante ressaltarmos que um gene é um segmento de DNA. Todavia, nem todo segmento de DNA ele corresponde a um gene, porque em nosso genoma nós temos um conjunto de genes que dão todas as nossas características, mas também temos regiões que elas não são gênicas. Então no genoma nós temos regiões gênicas e regiões não gênicas que correspondem a outros tipos de DNA. E muitos, a gente já viu, né, a gente comentou no nosso último encontro, que com o passar do tempo, o desenvolvimento de algumas técnicas, passou-se a aprimorar o processo de avaliação sobre esse DNA, tanto gênico quanto não gênico. E essa ciência que surgiu por meio de desenvolvimento de técnicas de sequenciamento de DNA recebe o nome de genômica. Então, a genômica, ela estuda, muitas vezes, não só as regiões gênicas do indivíduo, quanto das regiões não gênicas. Precisamos relembrar também que há uma pequena confusão entre gene e alelo, né? O gene, como a gente já viu, é um segmento de DNA que codifica uma proteína. Todavia, nós temos para um gene, um mesmo gene, exemplo, a cor do olho, nós temos diferentes formas, ou pelo menos diferentes cores de olho, né? Então, essas diferentes cores de olho estão diretamente relacionadas a variações que existem em genes dentro de uma população específica. Então, o alelo nada mais é do que as formas alternativas de um gene que vão competir dentro da população para determinar a cor ou qualquer característica específica. Tá? E esses genes, quando sofrem variações para formar assim, os diferentes alelos de uma população, o fenômeno que ocasiona essas mudanças é a mutação. E essa mutação, ela tende a trocar alguns nucleotídeos que compõem a sequência de DNA, promovendo, por sua vez, esses variantes, esses alelos variantes. Então, mutação ela é ruim? Nem sempre. A mutação, junto com a seleção natural, foi quem garantiu a existência de tamanha variabilidade. E, às vezes, essa variabilidade ela acontece em um único nucleotídeo, que é esses chamados de SNPs. Os SNPs vêm da sigla em inglês, que significa Single Nucleotide Polymorphisms, né, que significa as várias formas, o polimorfismo, poli de vários, morfismo de forma, então seriam as várias formas, né, dessas pequenas variações que acontecem quando comparamos diferentes indivíduos de uma população. Então, só recobrando, a genética ela é entendida como sendo a ciência que estuda os fenômenos relacionados à hereditariedade e à variação. O alvo da nossa aula de hoje, do nosso encontro de hoje, é exatamente falar sobre essa variação, que são todas as diferenças encontradas dentro de uma população, sejam elas provocadas pelo ambiente ou de origem genética, e que, obviamente, estão relacionadas entre indivíduos que são aparentados pertencentes a uma mesma espécie, né? E quando a gente fala de espécie é um conceito muito complexo, mas podemos entender uma espécie como um conjunto de indivíduos, né, que partilham características comuns e que possuem, né, a possibilidade de se cruzarem e gerarem descendentes férteis. Então, é preciso que levemos em consideração esse conceito, né, de espécie, que seria o conceito reprodutivo. Quando falamos de variabilidade, de variação, nós temos aí representantes que, pelas teorias evolutivas,
dizem que partilham de uma ancestralidade comum. Então, essa partilha de ancestralidade comum quer dizer que lá na antiguidade todos, né, eram mais semelhantes. E ao longo dos processos evolutivos que aconteceram, ao longo dos processos mutacionais, levaram à formação dos diferentes indivíduos, das diferentes espécies que conhecemos na atualidade. Mas quando falamos de diferentes espécies, elas apresentam um conjunto de características, e essas características elas vão formar, né, vão ser formadas de acordo com cada uma das espécies. Então, são essas informações, né, esses caracteres, são informações que definem um indivíduo de uma espécie e uma espécie por sinal, né? Então, temos exemplos de caracteres aqui mencionados: a altura da planta, cor da folha, tamanho de raízes e demais características. O que eu chamo a atenção, porque um caráter, por exemplo, a altura da planta, é um caráter que você avalia, que você condiciona a uma espécie. Todavia, apresentam variações para essa da característica, né? Então, essas variações são chamadas de estado do caráter. Então, eu tenho plantas altas, plantas medianas, plantas baixas e plantas anãs. Esses variantes são chamados de estado do caráter, né? Quando o caráter seria a característica em si, e os variantes dessa característica condicionam aquilo que nós chamamos de estado do caráter. Então, você tem, em termos genéticos, esses diferentes estados do caráter são denominados de fenótipos. Então, são essas diferentes expressões de um caráter. O fenótipo planta alta, o fenótipo planta baixa, planta mediana, planta anã. Então, nós temos diferentes fenótipos dentro de indivíduos relacionados pela espécie, né? Aqui, como eu havia falado, planta alta, planta baixa, cor do grão. A exemplo do milho, se vocês podem observar a gama de variabilidade que existe, que foi promovida por eventos mutacionais ao longo do tempo. Então, eu tenho aqui milhos com diferentes fenótipos, né? Milhos com o fenótipo da cor mais branca, mais amarelada, uma cor mais vinho, uma cor mais negra, né? Então, nós temos aqui espigas de tamanhos diferentes, né? De grãos alinhados de maneira diferente, ou até mesmo desordenados, né? E, por sua vez, nós também temos fenótipos que estão relacionados ao teor de amido, né? Não podemos descartá-lo. O teor de amido acaba sendo também considerado plantas com mais amido, com menos amido, são fenótipos distintos, né? E essas variações, a gente precisa entender que as variações, elas podem acontecer por dois fenômenos. Variação genética, que é quando o indivíduo ele é geneticamente diferente. Então, assim, espera-se que esses indivíduos que são geneticamente diferentes, eles sejam variantes. Todavia, a gente também tem uma condição, que é o variante ambiental, que eu vou mencionar para vocês, dar um exemplo no próximo slide, que a gente sabe que nós estamos condicionados, sim, a ações ambientais que nos modificam ao longo do tempo. Então, é preciso saber que, para fins de conservação e de herança genética, o que é mais importante é a variação genética e não a ambiental. Então, a variação ambiental, ela não promove melhorias, né, genéticas. Na verdade, o indivíduo ele só vai se adaptar a uma dada condição se ele tiver dentro do seu genoma um conjunto de genes capazes de garantir a sua sobrevivência. Um exemplo, para aqueles que não sabem, né, os pedaços da planta da mandioca, eles são denominados de maniva. A mandioca é uma espécie vegetal que a gente pode cultivá-la por meio de propagação vegetativa, ou seja, partes da planta a gente pode lançar ao solo, como a gente pode observar aqui, e todas elas vão se desenvolver em uma nova planta, que nada mais é do que um clone da planta original, da planta mãe. Então, quando você tem uma dada área onde todas as plantas são oriundas da mesma planta matriz, né, todos esses propágulos, todas essas manivas são oriundas da mesma matriz, quando elas crescem, elas são geneticamente idênticas. Se por acaso alguma delas vir a apresentar variações na forma, variações no fenótipo, essas, por sua vez, são decorrentes de variações ambientais e, mais dificilmente, de mutações. Há a possibilidade? Há sim, não podemos descartar.
Mas a gente entende que, se houver, a primeira suspeita que a gente vai ter é que houve, por exemplo, nessa região daqui, se as plantas são diferentes dessa região daqui, provavelmente é porque essa região aqui do solo tem diferenças nutricionais e bioquímicas, ou também biológicas, né, porque temos micro-organismos presentes. A exemplo, se aqui teve um ataque de um nematóide, esse nematóide, ele levou essa planta a ter uma menor produção. Todavia, nesse outro lado que não teve, as plantas se desenvolveram no seu máximo potencial. Então, quando a gente tem indivíduos que são geneticamente superiores, eles vão tender a ter um melhor desempenho em uma condição ambiental. Mas, assim, essas questões, né, quando você está trabalhando com melhoramento genético, você tem que entender que o pesquisador, para ter uma precisão maior do seu experimento, ele precisa tentar controlar todas as variações ambientais. É difícil, mas é possível minimizar os efeitos ambientais. Porque o que para ele interessa, porque não adianta que seja uma variação ambiental, uma vez que no próximo ciclo de produção, essa variação ela pode voltar a acontecer de uma forma diferente, levando a um produto, então não tem a estabilidade que se esperava, mas dentro da genética, quando você está falando de indivíduos geneticamente semelhantes, ou até mesmo diferentes, aquilo que está condicionado ao seu patrimônio genético é que define, de fato, a sua sobrevivência. Então, como eu já havia mencionado, as variações elas podem ser de ordem genética, óbvio, quando há mudanças, são em decorrências de mutação, que foram selecionadas e que manteram o indivíduo vivo, e que essas poderão ser herdadas. Em próximos encontros, eu falarei esse porquê do poder ser herdado, né? Eu entrarei em maiores detalhes. Mas, assim, só para fazer meio que um spoiler, contar um pouquinho logo no nosso encontro de agora, porque tem determinadas mutações que mantêm o indivíduo vivo, mas levam ele à esterilidade. Então, para espécies que se propagam sexuadamente, formando gametas, se leva à esterilidade, ela não vai conseguir se perpetuar, né? Mais espécies que utilizam estratégias de propagação vegetativa, isso é uma outra condição que a gente precisa levar em consideração. Bom, aí vem uma grande pergunta que precisamos nos questionar. Falamos de variação. A variação, ela é importante para a sobrevivência da espécie? Sim. Mas para fins comerciais, essa variação é interessante? Nem sempre. Vou dar aqui alguns exemplos. Quando você vai analisar uma espécie em campo, ou pelo menos quando você é produtor, que você quer colocar uma espécie em campo, você espera que todas elas germinem na mesma, você semeia, né, faz todos os tratos do solo, espera que ela germine igualmente, que ela cresça igualmente, que você colha todos na mesma época. Afinal de contas, você não vai contratar uma equipe de trabalho para colher uma parte uma semana, outra parte em outra semana, e assim por diante, porque a logística ela não é favorável. Então, o que você espera? Que exista uniformidade genética, e, obviamente, se você der uma uniformidade ambiental, espera-se que essa espécie, né, sua produção, né, desde o crescimento até a colheita, ela seja praticamente no mesmo período. Então, você faça uma colheita simultânea, de uma única vez. Isso é em casos de uniformidade genética. Todavia, a uniformidade genética, ela tem um viés que precisa ser mencionado. Espécies que são geneticamente iguais, espera-se que, se uma praga ela atua nessa região, se ela dizima as plantas dessa região, uma praga, um fungo, um inseto, ele tem o potencial de dizimar toda a sua lavoura, em decorrência de que são todos geneticamente iguais, e se os primeiros eles não resistiram ao ataque, os últimos também não resistirão. Então, para a agricultura mundial, a uniformidade ela é perigosa, né? Temos exemplos que aconteceu na Irlanda. A Irlanda tinha sua base alimentar até meados do século XIX, né? 19, no início do 20, né? Baseado no cultivo da batata. Então, o feijão com arroz dos irlandeses era batata.
E muitas batatas, elas se propagam, né? O meio de propagação pode ser via propagação vegetativa, né? Daí, o que aconteceu? Um fungo simplesmente chegou e começou a atacar algumas lavouras, e as batatas, elas tinham muita uniformidade porque elas eram propagadas vegetativamente, ou seja, praticamente eram clones umas das outras. E uma grande área foi devastada das lavouras de batata, fazendo com que a base alimentar, imaginem a gente sem milho, trigo, né, feijão, soja e arroz. Se a gente tiver uma praga que dizime esses 5 elementos, essas 5 espécies agrícolas, nós teremos um caos naquilo que se diz a respeito da agricultura praticamente mundial. Daí é o que aconteceu na Irlanda. Esse fungo simplesmente atacou e dizimou várias lavouras, fazendo com que muitos irlandeses passassem fome e morressem de fome. Todavia, hoje em dia existe essa preocupação, né, entre diferentes centros de pesquisa para que garantam um pouco dessa variabilidade. E a variabilidade, ela sim, ela é boa, porque ela é entendida como sendo fontes para novos alelos. Então, se naquelas variedades comerciais você tem problemas, você pode recorrer a outras variedades para fazer cruzamento e garantir o alto potencial com a resistência a uma dada situação ambiental, seja uma situação biótica ou abiótica, né? E, obviamente, se você tem variabilidade genética, você tem novas possibilidades para explorar seu material em demandas futuras. Então, assim, se hoje você aceita um padrão de material genético, daqui a algum tempo pode ser que o padrão, você lance um novo material e seja um sucesso. Então, isso só vai ser possível se você tiver fonte de variabilidade. E, obviamente, se você tem variabilidade, você tem opções de representantes de uma espécie que pode se adequar a diferentes condições ambientais e você ampliar a produção de lavouras para diferentes ambientes. Entretanto, é interessante lembrar que, para que a gente tenha a garantia da variabilidade, nós precisamos ter um grande zelo por ela. Então, na tentativa de preservar para as mais diferentes espécies a variabilidade, nós temos aqui, né, que as espécies elas podem ser conservadas. E a conservação ela pode ser feita de duas maneiras. A primeira delas, chamada de in situ, que é no local onde a espécie evoluiu, né, onde ela está na sua condição ambiental preservada. E existe uma condição que vocês vão encontrar na literatura chamada de ex situ. Se in situ é no local, né, situ é o local, in é dentro, ex situ é na parte externa desse local. Então, você está conservando exemplares de algumas espécies fora do seu local de origem, que é através daquilo que nós conhecemos como bancos ativos de germoplasmas, que é abreviado como BAGs, né? O que é um banco? É um espaço físico, ou virtual, né? No caso, temos bancos de dados, mas assim, é um espaço físico, já que tratamos de espécies, de exemplares, que eles estão ativos, estão vivos, e o germoplasma, o que seria? Seriam indivíduos pertencentes a uma dada espécie. Então, no mundo, existe, principalmente para as espécies de interesse agronômico, existem bancos distintos que a gente vai comentar um pouco mais à frente. E esses bancos, eles têm diferentes finalidades. Eles podem ser utilizados para garantir, para conservar as cultivares que eles são chamados de avançadas, que são aquelas que estão lançadas no mercado, né, em uso, ou também não, aquelas que um dia foram avançadas e hoje estão obsoletas. As variedades primitivas, que elas foram as que deram origem às variedades, às cultivares avançadas. Parentais silvestres, que também a gente pode entender como potencial para utilização em demandas futuras. E, obviamente, existem bancos que são direcionados também a conservar mutantes. A gente vai ter uma aula sobre mutação e eu falarei bem mais a respeito
deste tema, né? Mas eu quero que vocês lembrem, né? Nós podemos ter também indivíduos, bancos genéticos, que são bancos de mutantes. A conservação em seu local de origem, né, ela é preferível especialmente para algumas espécies selvagens, inclusive aquelas que que são aparentadas com as espécies que são cultivadas, que são manipuladas junto a programas de melhoramento genético pelo homem. Essa forma de conservação ela é importante porque você manter as espécies num ambiente que já estão adaptadas às condições daquela região, aos patógenos daquela região, elas têm uma maior chance de sobrevivência no seu local de origem. Algumas outras espécies vocês podem trazer, que a gente vai mencionar, né, que pode trazer para serem trabalhadas em uma esfera fora do seu local de origem. Mas essas espécies que a gente conserva no seu local de origem, né, onde a espécie evoluiu, elas são de extrema importância porque uma vez que o pesquisador que está trabalhando, ele retirou algumas espécies, alguns exemplares lá do local de origem. Se por acaso nessas espécies que ele trouxe, né, nesses representantes que ele trouxe, se ele não tem variabilidade, ele pode, a uma dada, por exemplo, a uma resistência a uma dada doença, ele pode tentar voltar ao local de conservação in situ e ver se algum daqueles outros materiais que ficaram lá tem essa resistência e depois ele trazer para que esses indivíduos se cruzem com aqueles que eles estão desenvolvendo comercialmente. Então, quando eu falo de conservar no local de origem, eu entendo assim que esses locais eles são fontes de alelos capazes de promover resistência a fatores bióticos, abióticos, bem como a melhorias na qualidade do dado produto, né? Pode ser do alimento ou para qualquer outro fim que você use, seja vegetal, seja animal. Tá? E a permanência dessas espécies no seu local de origem se deve principalmente porque elas já estão adaptadas a esse ambiente. E que ambientes são esses? Geralmente são feitos reservas de proteção natural, né? Temos reservas naturais, parques nacionais e outras áreas de proteção voltadas à conservação de parentes silvestres, especialmente de espécies que são de alto interesse para a humanidade, naquilo que se diz no que se diz respeito à exploração tanto agrícola quanto na parte pecuária. A conservação fora do seu local de origem, ela pode ser feita por diversas vias. A gente vai comentar alguma delas, né? Especialmente, você conservar fora do local de origem, vou trazer como exemplo os citros. Citros a gente tem laranja, limão, lima, tangerina e outras espécies, pomelo, toranja e outras mais, né? Essas espécies, elas tiveram origem lá na região que fica no sul da China, numa província chamada de Yucatán. E fica perto de Mianmar, sul da China. Então, se você quer trabalhar com as espécies de citros, que por sinal o Brasil é o maior produtor de suco concentrado do mundo, né? Vale a pena chamar a atenção para isso. O que acontece? Nós precisaríamos estudar espécies ou ir para lá para estudar e para desenvolver, fazer os trabalhos de melhoramento genético. Todavia, o que é que acontece? Conseguimos trazer algumas espécies e que elas se difundiram por várias regiões do mundo e que, por sua vez, hoje a gente tem programas de melhoramento genético espalhados também por várias regiões, inclusive o Brasil, por ser o maior produtor mundial, né? Ele teria que ter bancos in situ, fora do seu local de origem, para promover o desenvolvimento científico da cultura, né, dentro do processo, por meio do processo de melhoramento genético, né? Obviamente, leva em consideração o uso também de espécies ancestrais das cultivares modernas, e esses bancos, tem os bancos local, né, no local de origem, que é o in situ, que eles são excelentes como fonte de alelos. Esse também, né, o in situ também funciona como uma fonte de alelo, né, de variantes para programas de cruzamento.
Para você construir um banco ativo de germoplasma, é preciso você respeitar um conjunto de etapas, desde o armazenamento, prospecção, coleta, introdução, intercâmbio, quarentena, bem como a caracterização, conservação, inspeção, multiplicação e regeneração. Nesse momento, vamos falar um pouco mais sobre cada uma dessas, ou pelo menos a maioria dessas etapas para a construção do banco ativo de germoplasma. Aqui, como vocês podem observar, nós temos uma espécie que é o nosso amendoim. No mundo, existem pouco mais de 80 espécies de amendoim e ele é nativo, né? Ele é originário da América Latina, né? Mais especificamente dessa região próxima ao Mato Grosso. Então, existem populações que acreditam que o centro de origem desta espécie, ela se deu nessa região, entre Paraguai, Bolívia e Brasil. E o amendoim, né, hoje, existem alguns centros de pesquisa trabalhando com ele, como é o caso da Embrapa, a Embrapa Algodão, que é situada em Campina Grande. Existem trabalhos sendo realizados nele, mas principalmente os trabalhos são realizados lá na Embrapa, em Brasília, Embrapa sede. Para você montar, né, um banco de germoplasma, você precisa respeitar algumas características, a exemplo, né, da prospecção e coleta, assim como intercâmbio, introdução, intercâmbio e quarentena. Vou falar sobre cada uma dessas etapas. Então, o que é a prospecção? É o estudo preliminar realizado pelo pesquisador para realizar a coleta. Ou seja, se você vai querer coletar uma espécie vegetal e você precisa necessariamente saber onde essa espécie está. Se você precisa de semente, em que época do ano você pode coletar essa semente? Quanto dessa semente você vai precisar? Né? Você precisa você precisa responder a todas as perguntas que lhe garantam realizar uma coleta de sucesso. Porque não adianta você ir numa época do ano em que não tem a semente, se você quer trazer semente, né? Qual é o tamanho da amostra que você precisa trazer? O modo de reprodução, porque é importante saber qual é o modo de reprodução da espécie, né? Porque você vai entender indivíduos que são autógamos, geralmente uma planta, ela tem suas sementes que são semelhantes entre si. Todavia, quando você tem plantas alógamas de fecundação cruzada, a variação ainda é muito maior. Então, você precisaria de uma amostragem para ter uma representatividade maior da população, uma amostragem maior, não é? Uma evidência de maior diversidade. Então, uma vez... outra coisa, você precisa saber, né, que eu havia comentado, né? Onde, quando, como coletar e quanto coletar. Então, a prospecção é esse estudo preliminar que garante o sucesso da coleta. A introdução é quando você está lá no local de origem, né? Veja, você está tentando montar um banco in situ, fora do local de origem. Então, o que é a introdução? É você trazer do local de origem para o seu local de estudo, né? E essa introdução, ela tem que ser feita respeitando a legislação de cada país. Você não pode deliberadamente trazer sementes de um outro país para o Brasil só porque você gostou. Você pode responder a um processo seríssimo na justiça comum. Daí, nós temos também um intercâmbio. Aí, esse intercâmbio, quando você fala de intercâmbio, você está falando de trocas, né? Ir e voltar. Então, são trocas de material genético entre centros de pesquisas já com know-how, e você, meio que uma troca de figurinhas. Você manda seu material, olha, eu gostaria, você tem esse material? Tenho. Você pode mesmo ceder um pouco desses materiais, que eu cedo um pouco do meu? Então, os centros de pesquisa, eles se ajudam fazendo esse tipo de estratégia, né? Utilizando esse tipo de estratégia, que é do intercâmbio. Todavia, é como eu havia falado, né? É preciso respeitar essas trocas, elas são feitas, né, sempre respeitando a legislação dos países envolvidos, ou até mesmo das regiões de um mesmo país envolvido. Óbvio que quando você fala de um intercâmbio, você tem uma possibilidade de aumentar a sua variabilidade dentro do seu banco, sem a necessidade de você correr para buscar na natureza, né, seus materiais. Quarentena. O nome remete ao número 40. Na verdade, seria um período de aproximadamente 40 dias, ao qual essas sementes vindas de intercâmbio, elas permanecem armazenadas
por órgãos de vigilância sanitária, como é o caso da Anvisa, né, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Esse material ele é mantido pela Anvisa durante esse período, porque geralmente é um período que a quase totalidade das pragas e doenças elas se manifestam. Por exemplo, você vai trazer uma muda de um outro país, vamos dizer que você trouxe lá de Portugal. Quando você chega aqui no Brasil, você precisa declarar que está trazendo esse material, precisa ter autorização vinda lá de Portugal para a introdução desse material, né, desse germoplasma, que é assim que a gente denomina, e chegando na Anvisa, ela passa um período de tempo. Se a planta, nesse período de tempo, elas vão aguar, vão cuidar direitinho dela. Se, durante esse período de tempo, não manifestar fungos, doenças fúngicas, viroses, bacterioses, ou até mesmo a manifestação, a eclosão de ovos de algumas pragas, como é o caso de insetos. Então, se não houve nenhum tipo de manifestação, após esse período de tempo, há uma liberação. Todavia, quando isso não acontece, né, se há manifestação de alguma doença, por segurança da agricultura nacional, a Anvisa ela tem autorização de incinerar, de destruir totalmente esse material para que evite risco à agricultura, à soberania nacional. Caracterização. Caracterização, como todos nós sabemos, é o conjunto de descrições, né? Você tem uma espécie, você vai dizer se ela é alta, se ela é baixa, se ela é bonita, se ela é feia, por exemplo, né? Mas, assim, geralmente, quando você tem uma espécie, você precisa caracterizá-la, tanto os aspectos morfológicos, quanto aqueles voltados ao interesse agronômico. Então, quando você está montando seu BAG, seu banco ativo de germoplasma, você precisa respeitar esses passos para a caracterização. Além das características morfológicas, são importantes que você defina também vários parâmetros bioquímicos, assim como moleculares e citogenéticos que estão relacionados ao seu número cromossômico, número e particularidades cromossômicas. Uma vez caracterizado, você vai manter esse material vivo, vai conservá-lo. E conservá-lo de que forma? Pode ser sementes, pode ser, como eu havia falado, se você trouxer uma muda, você pode conservar o indivíduo vivo. Às vezes, você pode estar trazendo, né, estar conservando na forma de cultura de tecidos, né, que a gente vai comentar em um outro momento, quando falarmos sobre biotecnologia. Ou também você pode montar um banco ativo de germoplasma conservando pólens, meristemas, embriões, sêmen ou até mesmo micro-organismos que também são considerados como germoplasmas. Quando você fala de sementes, você precisa ter alguns cuidados, porque as sementes elas têm estratégias de conservação diferentes a depender da fisiologia da mesma, da fisiologia de conservação da mesma. Então, existem sementes que são ortodoxas, outras são chamadas de recalcitrantes, e algumas delas são chamadas de intermediária. As ortodoxas, elas têm uma particularidade, você consegue conservá-las quando você mantém elas armazenadas, essas sementes armazenadas, em situações de baixa umidade e também em temperaturas baixas, né? Por exemplo, 8, 10 graus Celsius, você consegue conservar muito bem esse material, né? Em embalagens hermeticamente fechadas. Quais são os exemplos dessas sementes? Temos milho, feijão, trigo, arroz, soja, algodão, cebola, cenoura, tomate, eucalipto e muitas outras que são ortodoxas. Todavia, as sementes recalcitrantes, elas não toleram essa condição de baixa umidade e baixa temperatura. As plantas, ou as sementes, elas se degradam com muita facilidade, precisando estabelecer outras estratégias, como, por exemplo, o armazenamento dela por um período de tempo curto, mesmo que seja nessas condições, por um período de tempo curto, e de preferência você botar essas plantas para serem conservadas em vivo, ou seja, a planta, você tem várias mudas dela, como um banco de germoplasma em vivo, para que não haja o perigo de você perder as sementes. É possível conservar sementes? Mas enquanto nessa condição, as sementes ortodoxas, elas podem ser conservadas por anos, né? 3, 5 ou mais, né? Isso vai depender da viabilidade do modelo de conservação que você use, né? Mas as recalcitrantes não, elas não têm tamanha durabilidade de conservação, precisando sempre estar sendo renovado esses estoques. A cultura de tecidos nada mais é do que uma estratégia onde, em pequenos recipientes,
você mantém a condição, né, já que você não pode manter grandes populações, você pode pegar parte dessas plantas e conservá-la em uma condição mínima, oferecendo a ela um ambiente estéril e nutricionalmente favorável, né? Então, a gente pode fazer uma conservação que a gente chama in vitro, né, dentro de pequenos frascos de vidro, contendo meios com reguladores de crescimento, com açúcares, com macro, micronutrientes, um meio solidificante, água, obviamente, que é água diluída nesse meio que fica parecendo uma gelatina, né? Mas a gente vai ver mais em um outro momento. Geralmente, esse método não é utilizado amplamente para qualquer espécie, é aceito principalmente, é mais utilizado principalmente para espécies que você consegue propagar de maneira vegetativa. A exemplo, a mandioca, batata doce e algumas frutíferas, como é o caso de banana, que é o exemplo da foto, né? E por isso, né, por sua vez, algumas estratégias elas são empregadas também utilizando cultura de tecidos, principalmente quando o indivíduo, você quer mantê-lo geneticamente igual à planta matriz, e também, né, quando esses indivíduos têm problemas de reprodução condição de reprodução sexuada. Se eles têm problema, uma estratégia para você garantir a multiplicação é a conservação, né, a utilização da cultura de tecidos para multiplicá-la in vitro e depois colocá-las em sacos com substrato, em casas de vegetação, e após elas se adaptarem à casa de vegetação, ao crescimento, você lança eles em campo. Os principais bancos de conservação, eu vou falar sobre o Brasil e o mundo, né? No Brasil, nós temos o Senagem, que é o Centro Nacional de Recursos Genéticos, que nada mais é do que uma extensão da Embrapa Sede, que é situada em Brasília, que foi fundada em 1974. Nessa instituição, né, no Centro Nacional de Recursos Genéticos, já existem mais de 350 mil acessos das mais diferentes, das mais variadas espécies, principalmente nas espécies vegetais e alguns animais, principalmente daquelas que são de interesse para a agricultura brasileira, né? E, além desses centros de conservação de todas essas espécies, né, não só através de sementes, como também de propagação vegetativa, nós temos centros de conservação por meio de reservas, né, genéticas situadas fora do seu local de origem, mas são reservas em vivo, né, como Pinheiro Pará, Emboá, Erva Mate, Jequitibá, Célio, Angico, Mogno e outras mais, sendo mantidas pela Embrapa. A Embrapa, esse nome dessa empresa de pesquisa fortemente difundido pelo país, está relacionado à Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Semelhante à Embrapa, nós temos outras instituições, outros centros de pesquisa e conservação de recursos genéticos no mundo. A exemplo, nós temos aqui todos estes. Gostaria de destacar o CIMMYT, que é o Centro Internacional de Melhoramento do Milho e do Trigo, situado no México. Também nós temos aqui o CIP, que é o Centro Internacional da Batata, no Peru, né? E eu vou fazer uma ressalva, né? Como temos o ICRISAT, que é o Instituto Internacional de Pesquisa de Culturas para os trópicos semiáridos situados na Índia. Geralmente vocês percebem que algumas, como assim, o IRRI, que é o Instituto Internacional de Pesquisa do Arroz, nas Filipinas, é porque geralmente esses centros mais específicos, eles foram fundados para a conservação de espécies onde se originaram no país. Então, eu tenho aqui o milho e trigo é do México, a batata é do Peru. Então, eles focam principalmente, né, em manter as espécies que elas são consideradas como mais patrimônio nacional, né? Curiosamente, aqui, essa é uma foto de satélite em tese, o banco de germoplasma mais antigo, o banco que visou se conservar espécies mais antigo já registrado. Né? Para aqueles que não sabem, essa é uma foto tirada de satélite, e essa estrutura aqui alongada, situada no centro dessa elipse, nada mais é do que os vestígios que foram localizados da Arca de Noé, né, situados no alto do Monte Ararat.
né? Então, assim, se a gente fala de conservação, é quando pesquisadores vão lá e resgatam esses materiais, o Noé, né, é um exemplo bíblico que construiu um grande banco de germoplasma aqui representado. E um comitê internacional de recursos genéticos de planta, pensando nessa possibilidade, né, já que o caso de Noé foi um aviso divino, onde ele foi instruído a criar esse barco que funcionou como um banco de germoplasma para resguardar a variabilidade, ou pelo menos uma parte da variabilidade genética das espécies que coabitavam na região onde ele vivia. Curiosamente, preocupados também em evitar qualquer problema, qualquer catástrofe ambiental, como um dilúvio, ou, sei lá, uma praga, né, qualquer que seja, que dizime, que põe em risco a agricultura de alguns países, né, o Comitê Internacional de Recursos Genéticos de Plantas resolveu criar aquilo que nós conhecemos como Global Seed Vault. Global vem de global, seed significa sementes e vault significa silo. Então é o silo global de sementes, que esse comitê, em 1980, criou uma estrutura situada em Svalbard. Svalbard nada mais é do que uma ilha que fica na Noruega, né? E que nele foi construído esse gigantesco cofre para guardar, esse gigantesco banco de germoplasmas para guardar as mais diferentes espécies, né, de sementes dos mais diferentes países. Para vocês terem ideia, aqui por trás desse montinho de neve está situado a porta de entrada de Svalbard. Aqui, de maneira esquemática, nós podemos ver, né, essa entrada aqui representada, está aqui no esquema. Svalbard foi criado numa montanha na Noruega, que fica próximo ao Polo Norte, e uma das estratégias utilizadas é, primeiro, o acesso, né, e nem todo mundo pode ter acesso a essa região. Então, Svalbard é uma região onde tem pouco acesso. Ele também fica no alto de uma montanha. Essa montanha, ela permanece congelada praticamente o ano inteiro, favorecendo, né, o resfriamento das câmaras que são localizadas dentro dessa montanha. Então, foi perfurado um túnel e dentro dessa estrutura foi construído câmaras que conservam, né, as sementes de diferentes países, né? Curiosamente, aqui só para situar vocês, Svalbard está aqui, né, próximo ao Polo Norte, né, que é o Polo Ártico. E nós temos aqui a entrada, tem algumas câmeras, alguns escritórios que permitem. Então, poucas equipes de TV já tiveram acessos a filmarem, a terem condições de filmarem as câmaras e o material armazenado dentro dessas estruturas. E cada uma delas, né, dentro de cada uma dessas câmaras que fica lá dentro, existem muitas estantes, e em cada estante dessa estão contidos, né, caixas, e dentro dessas caixas nós temos aqui, em saquinhos hermeticamente fechados, nós temos um código de barras, onde, quando o pesquisador chega aqui, escaneia esse código de barras, aqui nós temos aqui um exemplo, né, são sementes trazidas da Indonésia, lá tem todas aquelas características, né, de onde elas foram coletadas, né, quantas sementes tem dentro desse saquinho, né, quais as características das plantas encontradas aqui. E a gente tem exemplos aqui, olha, Japão, França, Madagascar, Espanha, vários países com representações para várias culturas presentes aqui em Svalbard. Então, ela é considerada como sendo a Arca de Noé dos novos tempos. Bom, o nosso encontro de hoje era somente isso, ok? Só voltando aqui, vou encerrar a gravação